Foi? A paz do Senhor, meus irmãos. Já queremos agradecer sua presença. Também vai compartilhando aí, que hoje o nosso tema é muito especial. Vamos falar ali de toda a nossa alma, dos prazeres de servir a Jesus. E nós queremos que essa conversa edifique a sua vida, edifique sua família. Então compartilhe aí para nos ajudar. Se você quiser ir achando o nosso tema antes de nós passarmos para as apresentações, é em Josué 22, versículo 5. Hoje a Pri que vai conversar com a gente, uma jovem que vai inspirar outras jovens, e vamos falar da palavra, dos prazeres e dos aprendizados que temos com Jesus. Pode se apresentar. A paz do Senhor. Espero que os irmãos fiquem bem à vontade. Quero agradecer desde já a oportunidade da André por eu estar fazendo parte aqui, falando um pouco do que Deus tem para nossa vida. Sim. É isso. Com certeza. Então vamos ao nosso tema. Josué 22, versículo 5 diz assim: Tende cuidado, porém, de guardar com diligência os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardai os seus mandamentos e vos achegueis a ele e os sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então é um pouquinho disso que a gente vai dizer, que principalmente a vida cristã, ela tem as rosas, mas tem os espinhos, né? E muitas vezes a gente foca só nas rosas e os espinhos a gente vai compartilhar hoje. Vamos ver a nossa oração inicial? Feche seus olhos. Mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta e você me responder no comentário. O que é mais difícil para você entregar a Deus hoje? Seus sonhos, suas ansiedades, seus problemas? Comenta aí pra gente. Vamos orar. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós estamos aqui, Jesus, em mais uma segunda para levar da Tua palavra, Pai. Meu Deus, que nós venhamos diminuir somente a Tua palavra, meu Deus, seja o centro deste episódio. Meu Deus, nós estamos aqui porque nós aprendemos, Jesus, que Te servir é maravilhoso, ó Pai. Nós entendemos, Jesus, que estar aqui para falar da Tua palavra, meu Deus, foi porque alguém falou da palavra para nós, ó Pai. E nós estamos aqui, Jesus, para que essas vidas, essas pessoas também ouçam da Tua palavra. Pai, que a Tua presença, que a Tua graça e as Tuas misericórdias nos alcancem nesta noite, que a Tua presença vá de encontro a cada família que nos assiste nesta noite, e que o Senhor venha, meu Deus, cumprir o propósito em nossas vidas. Nós estamos aqui, meu Deus, porque somos dependentes de Ti, ó Pai, e entendemos que sem Ti nós não conseguimos fazer nada, nós não somos nada, ó Pai, mas que a Tua vontade e o Teu querer seja o principal em nossas vidas e em nossas famílias, ó Deus. Nos dirige nessa noite, que nós venhamos falar tudo aquilo que colocastes em nossos corações. Nós Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai comentando aí, respondendo essa pergunta. Pri, quando tu ouve falar de servir a Deus de toda a alma, com todo o nosso ser, para ti, quando iniciou a caminhada, como foi? Na verdade, no começo, quando a gente começa a conhecer a palavra, que a gente se batiza, a gente tem aquele primeiro amor. Acho que todo cristão vive isso, né? O primeiro amor. E ali, eu acho que para todo mundo a gente se dedica, a gente tem prazer de fazer a obra. Sim. Né? Parece que a gente se achega mais a Deus. Tudo é uma emoção, é num louvor, é numa palavra. Então, eu acho que de começo é mais fácil, entendeu? Sim. Tu tá naquela emoção, tu se batizou, aí tu começa, é um louvor que tu escuta, tu se emociona, é uma palavra que fala com você. E com o passar do tempo, às vezes, isso vai caindo. Sim. Aos pouquinhos. Principalmente porque daí começa a vir as provações e aí... Isso mesmo. Tem que estar com a fé, acho que muito estruturada desde o começo, porque... E principalmente, acho que
todos nós seres humanos passamos pelas aflições, pelas provações, e principalmente o jovem, né, que é o que a gente tem visto, que vem naquela emoção, e aí com o passar do tempo vem chegando os espinhos, e se a gente não cuidar, a gente cai. Eu vou contar a minha parte em questão quando eu me batizei. Foi algo muito surpreendente, até para minha mãe que estava comigo, sabe? Foi assim, a gente sempre esteve na igreja, né? E nesse tempo, ela dizia para mim, ela sempre me convidava, vamos ir na igreja. E eu acabava dizendo, ai mãe, eu não vou lá, porque eles me julgam, sabe? Porque às vezes eu escuto uma palavra que eu não gosto. Aí, mas aquilo me tocou no coração, disse, eu vou sim com você, mãe. Daí, como a família da minha mãe é toda da igreja, fomos. Sentei lá no fundo com a mãe. E nisso, né, teve os louvores, tudo. E aquele culto mexeu comigo, entendeu? Toda a pregação, os louvores, tudo aquilo realmente tocou no meu coração. Mas eu nem imaginava que ia mudar minha vida por completo, entendeu? Aí, nisso, eles fizeram, né, fizeram um convite, se tinha alguém que queria aceitar Jesus, e eu fiquei quietinha ali, né, e o pastor começou a insistir, no meu cantinho, bem quieta, né, e ele começou a insistir, e insistia, e realmente foi uma sensação que eu nunca tinha sentido na minha vida, o meu coração disparava. Eu não naquela vontade de eu ir, mas só que o meu coração começou a disparar e ele começou a dizer isso. Tem uma pessoa que o coração tá pulando. E eu não sei como, acho que foi o Espírito Santo que realmente me levou para isso, porque eu sei que eu levantei tão de repente assim e fui para frente. E nisso a mãe começou a chorar, né? Sim, imagina quanto tempo não orou, né? Aí depois disso, então, foi Deus que me tocou mesmo, entendeu? Não foi uma coisa assim, eu vou me batizar porque eu tô indo na igreja, simplesmente isso, entendeu? Eu vou aceitar Jesus porque eu tô seguindo uma igreja. Não, realmente teve um toque do Espírito Santo, eu creio. E eu fui lá pra frente, aceitei Jesus, comecei a ir na igreja. Então, senti aquele primeiro amor, que esse foi, acho que é uma das partes mais maravilhosas que a gente passa, né? É o primeiro amor, porque ali eu comecei, logo eu já recebi o Espírito, logo que depois que eu me batizei, né, eu aceitei Jesus, depois eu me batizei, eu já consegui sentir a presença do Espírito Santo. Então, tipo assim, foi algo maravilhoso na minha vida. É claro que às vezes a gente vai se desanimando, vai às vezes se entristecendo com algumas coisas, mas eu nunca deixei de servir a Deus, entendeu? Por mais que eu me afastei às vezes pouquinho assim, mas eu nunca deixei de ir na casa do Senhor, sabe? Porque eu sei que depois que tu sai da igreja não é fácil tu retornar. Se dentro, né, da igreja já não é difícil. Fácil, imagina se tu... Agora que tu tocou nesse ponto, tem uma pergunta que eu anotei que eu achei bem interessante de como, já que tu falou, como que tu faz pra não se afastar, pra não desistir dos caminhos do Senhor? Realmente. Pra mim isso é muito importante, sabe? Porque muitas vezes a gente se frustra, a gente se entristece. Tem coisas que desanimam realmente, né? Não é somente os problemas de fora da igreja, em questão é um todo, entendeu? É um todo. Que às vezes eu não sei explicar, mas assim, eu nunca coloquei Deus como culpado, entendeu? É claro que às vezes a gente, sem querer mesmo, a gente já questionou, né? A gente já questiona, mas assim, na minha cabeça eu nunca tentei colocar Deus como culpado das coisas. Então, é isso, às vezes o que me dá mais força, assim, pra não desanimar, é eu levantar da minha cama, eu botar um louvor, entendeu? Às vezes eu me enfraqueço, assim, na questão da oração, entendeu? Às vezes a gente tá sem ânimo, a gente tá triste, a gente não tem força, realmente não tem força, mas eu nunca deixei isso me abalar. Eu levantava da minha cama, se eu não tinha força de orar, eu botava um louvor, sabe? De alguma forma tu estava adorando. Isso mesmo. Aí eu pegava e botava uma palavra. Então, tipo, tudo isso ajuda. Não é simplesmente, eu tô desanimado. Eu vou ser sincera pra vocês, eu não gosto de escutar música. Sabe? Não gosto. Às vezes até tem alguma coisa assim, passa, tu vai em algum lugar, tu escuta, sabe? Lógico. E realmente, se tu começar a escutar direto assim, começa a entrar na cabeça. Querendo ou não, é a pura realidade, entendeu? Se você deixar um pouquinho,
o inimigo age. Uhum. Age naquilo que você acha que não vai te abalar, mas Sim. aquilo vai, de alguma forma, vai te afastar, entendeu? Então, eu sempre fui assim, ó, eu tento botar o meu louvor, e é aquilo. E eu não quero mais saber de outra coisa, Sim. sabe? Então, é um louvor, uma pregação, e eu acho que isso tem me ajudado muito a não desistir muitas vezes, sabe? Porque eu boto um louvor e às vezes eu tô ali triste e o louvor fala comigo pra mim não desistir. Sim. É incrível como Deus fala com a gente ali no nosso dia a dia, né? Isso mesmo. E às vezes a gente não presta atenção, às vezes a correria toma conta, mas hoje eu vi uma frase que se a tua correria tira o teu tempo com Deus, você tá correndo pro lado errado. Então, Isso. não precisa você parar tudo que tu tá fazendo pra ouvir um louvor. Não, tu pode ouvir um louvor ali no teu trabalho, lavando uma louça, ouvir uma pregação. Então, hoje em dia, a internet já tem muita coisa que nos ajuda a bastante. ter ali esse momento com Deus. Mas basta a gente usar de forma certa. Você estava falando das músicas e eu vou contar um acontecimento. Foi um tempão atrás. Eu vinha na igreja, mas sabe quando, tipo, eu falto hoje, daí eu falto amanhã, daí quando eu vou só no domingo, e aí vem uma musiquinha aqui, uma musiquinha ali, aí quando vejo não tá mais na igreja. Claro, não tá na festa, não tá bebendo, não tá, mas já tirou ali da presença de Deus. E aí foi passando, que teve um tempo que aí eu caí em depressão, não levantava da minha cama. E aí eu entendi, não, realmente que... E aí todo mundo orando por mim, todo mundo buscando, eu disse, nossa, mas já tem aquela culpa de tu tá naquele estado. E aí começam as orações, e todo mundo orando, a minha mãe orando e ligando. Eu disse, não, acho que ela dizia, não, vai na igreja, porque mãe é mãe, né? Isso mesmo. Vai na igreja hoje, daí vamos na igreja comigo hoje? Tá, e aí? E aí quando a gente volta de fato pra igreja, a gente já volta ali com a certeza de que longe de Deus realmente não é nada. Não acontece. Então acho que precisa passar pela tempestade para entender o processo de estar com Jesus ali no barco. E aí foi nisso que eu aprendi, porque antes eu lia a Bíblia, eu escutava louvor, e aí quando aconteceu isso eu já não... E aí tu vai notando que faz falta, né? Aí hoje em dia, se eu não ler pelo menos um versículo, parece que meu dia não flui. Sim. E teve um ponto assim que tu disse, não, é realmente isso que Deus quer de mim, é isso que eu vou entregar. Teve uma coisa assim que te tocou? Sim. Realmente, porque vou dar um testemunho aqui pra vocês. Pode, fica à vontade. Mas não faz muito tempo, algum tempo atrás, eu me senti uma pessoa muito triste. Não vou até chorar, tá? Não, fica à vontade. Nós estamos aqui pra falar as maravilhas que o Senhor faz na nossa vida, e a gente vê que longe da presença E acho que a nossa vida tem que contar esse testemunho, né? Que às vezes a gente tá aqui contando, a gente tá aqui rindo e as pessoas não sabem as lutas que a gente passou pra chegar aqui e contar. Então, pode ser que tenha alguém aí nos assistindo que passou, tá passando por isso, e aí a tua vida serve de... Eu vou contar isso pra encorajar alguém. Com certeza. Alguém precisa ouvir. Porque assim, o ano passado ainda, eu passei por uma fase da minha vida que eu nunca imaginei que eu ia passar. E isso, na verdade, é nós mesmos que deixamos. Sim. Em questão de enfraquecer a nossa fé. A gente vai deixando as coisas de lado. Vamos parando de orar. Mas é uma pequena oração que tu deixa de lado. É tu levantar da tua cama. Aí, como eu disse, tu não tem coragem de tu orar, entendeu? E isso me pegou de uma forma assim, inesperada, entendeu? Parecia realmente, querendo ou não, é um inimigo, entendeu? Sim. Tipo, você já passou por uma depressão, né, André? E você sabe como é difícil. Eu tô me tratando até hoje, aliás. Pois é. Como é difícil tu passar por isso. Tipo, uma coisa assim que tu nunca espera passar, entendeu? É uma ansiedade que você nunca passou.
é um sentimento horrível para quem, e muitas pessoas ainda às vezes dizem que é fingimento. Quantas pessoas às vezes falam que é frescura, só que só quem passa sabe? Então pra mim assim foi uma fase muito difícil. Só eu sei que eu passei. Só eu sei que eu passei. Levantar da minha cama sem força, sabe? Sem entender o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia o que estava acontecendo naquele momento. Eu desanimei. Eu era triste, eu andava me sentindo triste. Eu me sentia desanimada. E daí a minha mente passava muita coisa, entendeu? Parecia que alguma coisa lançava ali, entendeu? Você não tá bem. Você não tá bem. Aí era tudo, entendeu? Virou uma bola de neve, vamos se dizer. Porque daí vem tudo desde quando vai ter coisa que quando é criança passa na tua cabeça. E aquilo jogando, entendeu? Às vezes até te culpando, te envergonhando, tudo, entendeu? Então foi uma fase muito difícil pra mim, muito difícil, que só eu sei o que eu passei, gente. E eu comecei a botar na minha cabeça que eu não tinha que passar por aquilo, que eu não merecia passar por aquilo. E eu comecei a orar. Ainda no começo desse ano eu não estava bem. Eu estava me sentindo mal, eu estava me sentindo angustiada. E eu coloquei na minha cabeça, eu não preciso passar por isso. Eu não tenho por que estar passando por isso. E eu comecei a me reerguer. E eu comecei a fazer campanhas dentro da minha casa. Como de manhã eu tenho um tempo assim, mais sozinho, eu chegava de manhã, eu levantava da minha cama, eu lia a minha palavra. Eu fiz campanhas e campanhas, se você não faz ideia de campanhas que eu fiz na minha casa. Eu acho que eu fiz mais umas 5 campanhas nesse ano. E aquilo tudo para Deus curar a minha alma. Porque eu sabia que era coisa da minha alma, entendeu? Sim. E realmente eu fui fazendo. E eu falo para vocês, o único que pode nos curar é Deus. Glória a Deus. A única solução é Deus. Nada mais, nada mais. Se você procurar a solução em homem ou em você mesmo, você não vai conseguir. Ou você entra numa oração, ou você faz um jejum, você busca por você e Deus. É o único que consegue consertar as coisas. E realmente, gente, hoje eu posso dizer para vocês aqui, ó, de coração aberto, que Deus limpou a minha alma. Limpou assim, totalmente, entendeu? Eu não consigo nem imaginar as coisas que eu imaginava antes. Eu consigo me sentir melhor, mais confiante. Quando eu oro a Deus, não estou falando aqui para me engrandecer, gente, mas eu dobro meus joelhos na minha casa de manhã e eu sinto a presença de Deus. Essa semana mesmo passada, eu comecei a botar meus louvores e Deus foi me tocando dentro da minha casa, sabe? E eu fico assim, agradecida a Deus. Porque quando eu olhei o tema, André, que tu botou, eu até falei pra mãe do céu, é tudo que eu busco, entendeu? Tipo, porque tudo que eu faço pra Deus, eu faço com a minha alma. Sim. Com a minha alma. E não só pra Deus, mas assim, se eu pegar alguma coisa no meu trabalho pra fazer, eu entrego com a minha alma, entendeu? É tudo, sabe? Tudo eu coloco com todo o meu ser, sabe? Sim. Até agora tu falou no tema, mexeu comigo, porque eu sempre peço direção pra Deus, sabe? Porque eu tenho muito medo de eu escolher um tema, eu escolher a pessoa. Então eu sempre fico ali, eu oro, eu digo, o que o Senhor quer? E aí quando vai surgindo os temas, eu digo, tá, surgiu os temas. E agora eu preciso que o Senhor me dê os convidados. E aí quando eu li, eu disse, não. Claro, todos na igreja têm um papel importante, todos fazem com a alma, mas Deus mexeu, a gente sente quando é de Deus, e eu disse, não, eu vou perguntar pra ela, porque a gente sabe, né, que tem o teu trabalho de noite, então eu digo, não, mas vai ser, e aí quando eu te disse, não, eu posso, eu disse, então tá, obrigado, Senhor, porque é tudo confirmação do Senhor. E
nós falando de alma, é na nossa alma que acontecem, né, os maiores conflitos, é na nossa alma que a gente tem as ansiedades, tem ali um peso na nossa alma. Então, quando a gente lê essa palavra de se doar de toda a nossa alma, é realmente deixar que o Senhor opere ali na nossa alma, porque eu até anotei aqui no Salmo 130, no versículo 5, diz assim: aguarda o Senhor a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Então, a nossa alma precisa também estar conectada ali com o Senhor. Então, quando a gente diz que serve com toda a nossa alma, não é só dentro da igreja. É que nem tu estava falando, tu sente a presença de Deus lá na tua casa. Então, quando a gente diz que serve, é todo o nosso tempo. Então, seja ali numa oração que tu... Nossa, o Senhor colocou de orar pelo fulano. Tu vai lá, tira um tempinho e ora pelo fulano. Tá ali, louva. Então, a gente precisa entender que o servir não é só dentro da igreja. Porque é que nem eu estava falando, a gente falta um culto hoje, falta um culto amanhã, quando vê a gente já tá. Então, não, a gente precisa levar a igreja para nossa casa, para o nosso trabalho, porque nós somos, como tu estava falando, só quem a gente passa que a gente entende. Então, é um vazio que a gente não sabe de onde vem. Isso mesmo. Não sabe como, às vezes... Simplesmente vem. Tá ali. Quando tu nota, já tá ali. Tu diz, nossa, mas... Aí que tu começa a lembrar do tal dia que tu tava rindo, tal dia que tu tava fazendo tal coisa. Então, tu diz, meu Deus, acho que ali, né? Às vezes eu até penso, meu Deus, eu acho que às vezes eu sou meio Jó. Mas Jó ainda adorou e Deus restaurou ele. Então, às vezes eu dizia, meu Deus, assim como restaurou o Jó, me restaura também, isso né? Mesmo. Porque a gente sente a fraqueza, a gente é humano, vai vir coisas que realmente vai ser pra gente desistir, pra gente testar. Hoje eu li uma frase que eu tava lendo sobre Elias e ficou uma frase na minha cabeça que era: tem desertos que a gente passa que não é pra fazer morada, é pra nos fortalecer pra voltar a caminhar. Isso então mesmo. Nos fazer mais fortes. Exatamente. Talvez tem situações que o pessoal que está nos assistindo às vezes está passando, às vezes passou e não entende o porquê. Mas é simplesmente, talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para nos assistir, para você ver que mesmo no deserto tem fé, tem esperança, porque vai ter uma força ali, que vai ter uma força ali não. Deus vai te dar força ali para te caminhar. E o que mudou depois que você entendeu que precisa, tem assim, essa sede da presença de Deus? Muita coisa, né? Repete de novo, por favor, só pra mim. Até eu me perdi agora. Depois que tu entendeu que a presença de Deus ali é o que te mantém firme, que te mantém de pé, que mudou na tua vida? Nossa, muita coisa. Eu mudei o meu... Até em questão a sabedoria, entendeu? Porque mesmo, né, aquilo incomodando o ser, né, a alma, às vezes a gente acaba perdendo muita coisa, entendeu? Às vezes até numa palavra, do jeito que você age. E eu aprendi com isso que muitas coisas a gente precisa ser sábio, a gente precisa ter sabedoria. Sim. Né? Muitas vezes a gente se cala, entregar nas mãos de Deus. Então o que eu aprendi nisso é se calar e falar com Deus, porque é o único, né? Felizmente é o único que a gente tem para desabafar algo que dói. Sim. Né? E realmente depois que eu aprendi isso, muita coisa mudou. E outra coisa que eu falo para os irmãos, não adianta você ter tudo, né? Não adianta você ter as coisas e você não tá bem consigo, né? Com a tua alma. Isso não vai adiantar de nada. E Deus me fez passar por isso, em questão a isso, porque ali eu tinha, né? Eu tinha tudo que Deus, né, me deu ali e eu não estava feliz comigo mesmo. Eu estava me sentindo ruim. E agora a gente tem as nossas lutas, né? Tenho as minhas lutas, mas eu tô feliz. E eu tenho paz. Antes eu tinha tudo e eu não tinha paz, que era o principal.
Sim. E hoje, às vezes, me falta alguma coisa, mas eu tenho o principal, que é a paz de Deus. Sim, principalmente ali na pergunta que eu fiz das preocupações, o que era difícil de entregar para Deus. Talvez assim, se fosse antes de acontecer o que aconteceu comigo, nossa, ia acontecer uma coisa, eu ia me preocupar muito. Hoje em dia eu fico tipo, Deus sabe a hora de tudo, eu não me preocupo. Deus sabe de todas as coisas, né? Porque talvez quem olha, quem assiste a gente falando que a gente não se preocupa, que a gente... é porque a gente aprendeu, né? A confiar nos planos de Deus e entender. Que nem tu falou que tu gosta de ouvir louvor, tu lê a tua palavra ali de manhã. Tem um versículo que diz que a palavra do Senhor é o que nos dá sabedoria. Então, eu acho que a vida do cristão é buscar sabedoria, porque se a gente não buscar sabedoria, vai vir coisas que, em vez da gente se calar, como tu falou, a gente vai querer debater. E não é isso. Às vezes, Deus está nos ensinando a só ficar quietinho, que Ele vai resolver. Agora, um conselho pra gente. Como a gente sai de uma fé automática, que eu creio que hoje eu tava... Ó como é que Deus faz. Eu tava pensando que eu tenho 22 anos. Então, a maioria da minha vida eu passei dentro da igreja. Com o pai, com a mãe. E o pai pregando nos lugares. Mas eu sou cristã de verdade há mais ou menos uns 5, 6 anos. E nem posso estar chutando muito alto, porque daí eu saí e voltei. Então, vamos ser, assim, bem claro, eu acho que 1 ano e pouquinho. Que daí aconteceu de eu ter depressão e voltar agora. Então, que eu sou crente, é isso aí. Então, às vezes a gente vive, né, que nasceu num berço cristão, numa fé automática. Isso mesmo. E como a gente pode fazer sem precisar passar pela dor, pra ter uma fé firmada, uma fé viva ali, porque não é legal passar pela dor. É muito triste, né? E Deus não quer que a gente venha pela dor, né? Deus quer que a gente venha pelo amor. E muitos escolhem a segunda alternativa, né? Vir pela dor. Sim. Soubesse o quanto é maravilhoso vir com todo amor, né? De vir com aquela... sei lá, ansiar pela presença, entendeu? Quando eu chego no culto, gente, eu amo os louvores, eu amo. É a coisa que eu mais amo, sabe? Sim. Então, assim... Mas eu também amo uma palavra, sabe? Uma palavra bem abençoada, uma palavra, assim, que... Às vezes você fala, mas que te confronta, sabe? Que às vezes aquilo é pra você, entendeu? Você precisa mudar. E em questão à tua pergunta, não é fácil, né? Sim. Muitas vezes, eu acredito sim que tem pessoas que vêm realmente porque amam a Deus, que não precisam passar. Muitas pessoas. Sim. Não precisam passar por isso. E tenho certeza que a caminhada não é fácil. Não é fácil, porque bate o desânimo, mas tu permanece. Glória a Deus. Bate a angústia, mas tu permanece firme. E é isso que a gente tem que... A gente tem que parar de colocar qualquer... empecilho. Isso. Qualquer desculpa para se afastar da presença de Deus. Sim. Tem pessoas que estão passando pela prova e não aprendem. Voltou para a igreja, passou por uma prova, desiste de novo. Né? Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós se mantenha firme. Sim. Firme na presença dEle. E em questão a isso, é não desistir. É continuar em meio ao caos, em meio às dificuldades, a gente permanecer firme na presença de Deus e acreditar que Ele é o único que pode nos livrar, que pode nos salvar, que pode nos transformar. E vim realmente por amor a Ele, não pelas pessoas, não pelo pastor, não pela líder, né, tipo, dos jovens, pela líder de oração, não. É vir realmente com o intuito de adorar a Deus, entendeu? É para vir adorar a Deus. Então a gente tem que colocar a nossa vida nas mãos de Deus e dizer: é para você, não é para o homem, é para você.
É que nem o pessoal, eu não lembro, eu acho que é até a irmã Márcia que fala que a gente vem no culto, mas não é, a gente não tem que vir esperando que algo aconteça, não, a gente tem que vir para fazer o nosso culto. Então, o nosso milagre só depende da gente, né? Isso então, mesmo. vem, na quarta-feira vem orar com a gente, dobra ali teu joelho, porque tá na quarta-feira, na sexta-feira, independente do dia, todo mundo que vem, que chega até aqui, veio com o mesmo propósito que você. mesmo. Então, ninguém vai julgar se tu errar ali uma palavra na oração, Isso mesmo. ninguém vai rir se tu chorar, se tu pular. Não, aqui tem liberdade para sentir o Espírito Santo e deixar Deus trabalhar. Então, vamos vir entregar nosso melhor com toda a nossa alma. Eu escutei, Não, te cortando, pode mas falar. eu escutei esses dias uma palavra que falava em questão ao louvor. E quando tu entra na igreja, tu não tá ali pra adorar eles que estão ali na frente, né? Então, falava nessa palavra que às vezes o louvor tava ali se matando, tocando para ver se, né, fluía algo. E só que não é eles, entendeu? A questão é você abrir o teu coração. Ah, mas eu não gostei desse louvor. Ah, mas o irmão tá tocando desse jeito. Ah, mas eu não tô gostando da forma que o irmão tá ali em cima. Ah, meu Deus do céu, você tá aqui por causa do irmão? Você tá por causa do louvor que tá ali em cima? Ou você realmente tá pela presença de Deus? Porque assim, ó, quando tu tá realmente para cultuar a Deus, você não vai se importar se o louvor errou. Ou se o louvor... né? Ou às vezes uma palavra também, a pessoa errou na palavra, falou errado. Não, quando tu vem cultuar a Deus, você tá entregando a tua alma, entendeu? Nem nota que então, nem nota. O louvor tá maravilhoso. Às vezes eles estão lá dando o melhor de si. E as pessoas não estão conseguindo entrar num como é que eu vou te explicar? Numa essência, assim, sabe? Então, a partir do momento que tu entra para cultuar, você vai cultuar do começo até o final. E nem vai ver erro, nem vai sentir isso, entendeu? Porque tu tá para cultuar a Deus. Sim. Eu tinha muita vergonha de quando ia lá na frente cantar com os corais, que aí, fecha o olho. Eu tinha vergonha de fechar o olho. Daí eu fiquei pensando, mas se pediu pra fechar o olho, certamente quem tá pro lado de lá vai estar com o olho fechado, nem vai ver o olho fechado. Então coisas assim que a gente precisa dar o passo inicial para que o medo saia, porque é que nem um pastor me chamou pra pregar um dia ali. Ai, gente, eu fui pra não dizer não. Mas daí eu me preparei, eu li, e daí chegou na hora, eu com medo de errar, eu fiquei, mas é a minha primeira vez, é claro que eu vou errar alguma coisa, é claro que vai. Normal. Então a gente pega muito empecilho para nos afastar ali do que estão nos chamando. Então a gente tem que entender que toda a nossa primeira vez cantando, a nossa primeira vez orando, vai ter, claro que vai, a gente é humano, a gente fica nervoso, mas quem tá ali tá te dando a oportunidade de você aprender. Então vai com medo, só vai, porque na hora certa, quem sabe lá na frente não é, né, o propósito de Deus para tua vida, e tu ali se prendendo. O que me chamou muita atenção em Josué 22 é que tem cinco partes, que é amar, andar, guardar, achegar-se a Deus e servir. E eu anotei porque eu achei muito, muito interessante, que o amar é um relacionamento, né? Então, tu tem que ter um relacionamento com Deus ali pra realmente ele te dar força, porque como é que ele vai te dar força se ele não te conhece, vamos dizer assim, né? Então tem que amar a Deus, que é o relacionamento, aí tem que andar com Deus. Por quê? Por que andar com Deus? Porque aqui na igreja a gente sabe que todo mundo é crente, e lá fora? Qual é o exemplo que a gente tá dando, né? E aí o guardar é obedecer, porque não adianta a gente estar dentro da igreja, a gente orar, a gente buscar, se não obedecer, né? Porque às vezes Deus tá mandando nós ir pra lá, a gente tá indo buscando pra cá. E o achegar-se e o servir são intimidade e entrega. Porque sem a intimidade com Deus, a gente não vai crescer espiritualmente, né? E o servir é servir aqui dentro, servir lá fora, onde a gente estiver, a gente servir.
E é esse nosso bate-papo. Se você tiver uma pergunta, vai anotando, pedido de oração, vai mandando aí que as irmãs estão anotando. Quer ir pra tua oportunidade, Pri? Pode ficar à vontade. Eu vou trazer uma palavra curta aqui para os irmãos. Espero que falem com você que está assistindo. Glória a Deus. Que você precise escutar isso. E vamos abrir em João 16, no 33. João 16, 33. Glória a Deus. Antes de nós começar a palavra, vamos fazer uma oração breve. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença mais uma vez. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Perdoa o nosso falar, o nosso pensar e o nosso agir. Nesse momento que Teu Espírito Santo venha nos conduzir. Que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha falar ao coração daqueles que estão nos assistindo nessa noite. Pai querido, renova as nossas forças, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, meu Pai. Que tudo seja pela Tua vontade, meu Pai. Nós te entregamos agora em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra então. João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Amém? Então, como eu e a André já falamos, né, em questão a tristezas, inseguranças, né, nessa palavra Deus fala muito, né, na paz de espírito que nós precisamos muitas vezes, e muitas vezes nós não temos, né, por deixar de lado, às vezes, muitas coisas que Deus nos fala, que Deus nos chama, principalmente para fazer a obra dele, né? Como a palavra diz, são muitos chamados e poucos escolhidos. E eu acho que todos que estão na casa de Deus querem ser, não só chamados, né? Sim. Mas querem ser escolhidos. Aleluia. Querem subir, né? Subir com Deus no céu, quer ter a sua salvação. Mas para isso, a gente precisa ter uma caminhada muito longa, né? Uhum. A gente precisa deixar o nosso eu e viver para Deus, né? Uhum. Sei que não é fácil, ninguém é perfeito, nós temos nossas imperfeições, nós temos as nossas falhas, porque todo mundo é falho, né? Mas a gente precisa cada dia melhorar isso, a gente precisa ser diferente, a gente precisa querer ser transformado, querer ser renovado, para que lá na frente a gente venha ter a nossa salvação. Glória a Deus. E para isso a gente precisa ter a nossa alma limpa. A gente precisa ter a nossa alma completa. E vocês que estão assistindo, o único que pode nos completar é Deus. O único que pode sarar as nossas feridas, é o único que pode nos acrescentar mais dele. É uma busca. A gente precisa ter uma busca verdadeira com o Pai. Porque eu aprendi muito, muito. Deus vai nos renovando a cada momento com Ele. A cada parte que você bota Deus em tudo, Deus na frente, nas madrugadas quando você ora, às vezes você está sem força. Eu tenho isso, irmãos, na madrugada assim, do nada eu acordo e eu perco meu sono. E antes eu botava algo, mas é algo que não me deixa dormir, é algo que está me incomodando, e não estava percebendo que é Deus que muitas vezes nos acorda de madrugada para buscar Ele, né? E eu já tive recebi muita profecia assim, de muitas pessoas, e sempre a mesma profecia, e eu não sei quando, mas eu creio que vai se realizar,
e eu quero fazer a obra como Ele fala comigo, sabe? Eu quero fazer a minha parte com Deus, eu quero ter ânimo para isso, eu quero ter força, eu quero ter sabedoria e entendimento, e principalmente temor a Deus, entendeu? Tipo, temor em primeiro lugar a Deus em todas as coisas. Nós temos as nossas falhas, nós pecamos, mas a gente precisa ter temor à palavra de Deus. Eu sempre aprendi isso. O temor nos leva além do que você imagina. Sim. Além do que você imagina. Se você ter temor a Deus, Deus te renova, Deus te transforma. E como a palavra diz, se entregar com a tua alma, com o teu ser. Não se importar com, né, às vezes, muitas vezes, com quem se levanta contra você, com quem muitas vezes acha que Deus não é na tua vida. Eu acho que ninguém precisa saber o que Deus é na tua vida. Ninguém precisa. Somente você e Deus. Você e Deus somente precisam saber, né? E ter a nossa confiança nele. Que Ele é o único que pode nos dar a salvação, é o único que pode dizer, nos confrontar quando a gente está errado. Ele fala com você, porque como muitos irmãos, né, já sabem, quando você tem o Espírito Santo e você pensa às vezes algo, o Espírito Santo já vem te confrontando, entendeu? Já te corrigindo ali. E realmente isso é como se você tem um apoio de alguém que não vai deixar você errar. Aleluia. E em questão a isso, eu deixo para os irmãos, tenham de bom ânimo, não fraqueje, não desista, fé. Muitos falam em fé, mas poucos têm, né? Eu tenho fé, às vezes não tem, às vezes a gente mesmo duvida da nossa própria fé, e importa muito a nossa fé com Deus, porque se nós crer de verdade, a gente recebe. Aleluia. A gente recebe, e é isso que eu quero deixar para os irmãos. Não vamos desanimar, que para tudo Ele tem um propósito, Ele nos cuida, é Ele que nos guarda, é Ele que nos transforma. E quando tu pensar em desistir, Ele vai lá, te tira às vezes lá do chão e te levanta novamente. Sim. Hoje eu li 1 Reis, se eu não me engano, 19, que depois dos acontecimentos de Elias, ele se esconde numa caverna e quer desistir, quer morrer. E aí é como, tem um versículo ali que vai dizer que ele dorme e depois ele é despertado pelo anjo. E aí eu fiquei pensando que às vezes a gente quer desistir, quer parar, e aí Deus tá dizendo pra gente: calma, descansa, deita aqui, dorme um soninho, dorme aqui que passa, amanhã resolve. E porque a gente tem muito isso de estar chateado hoje, de estar desanimado hoje, dizer: não, mas eu vou largar tudo, eu vou desistir de tudo. E a gente quer resolver ali, na hora, na emoção. E aí às vezes a pessoa tá dizendo: calma, vamos resolver no outro dia com mais calma, com paciência. E até foi sábado ou sexta-feira, eu disse: eu acho que eu não vou mais fazer isso, não vou mais. E aí, o que o irmão pregou domingo? 2 Timóteo 1,6. Por esta razão, pois, te admoesto que revives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aí o irmão tava pregando e eu: tá bom, Jesus, eu já entendi. Eu já... Entendeu? Não, vamos lá. Entendi. Então, quando você pensar em desistir, ou tá fraco, procura também, né, um irmão pra orar contigo. Isso. Às vezes, eu não consigo orar, mas se ligar, irmão, pode fazer uma oração por mim? Porque eu tenho certeza que ninguém vai negar uma oração, isso, né? Mesmo.
E é que nem diz Jeremias, Josi, que o amigo é como ferro que afia o ferro. Então, a Bíblia já diz, né, que tem amizades espirituais que vão nos elevar. E como tu estava falando, temos que ter bom ânimo. Então, nós temos com nós o Consolador, o Guia. Então, é que essa palavra fique aí no seu coração. Nós temos conversas, temos recados. Eu acabei perdendo o comentário da irmã Márcia e da Letícia, só que elas estavam teoricamente dizendo que a Pri era uma bênção, e a Letícia disse que a Pri era uma amigona para ela, que é uma bênção na presença de Deus. Glória a Deus. E aí a irmã Mileide respondeu a nossa pergunta, que era: o que é mais difícil entregar a Deus hoje? Aí ela colocou: o que é mais difícil para muitos hoje é se entregar a vida para Jesus, viver conforme a vontade de Deus. Glória a Deus. Aí temos a Nancy, que colocou que Deus continue abençoando sua vida, Pri. Fico muito feliz em te ver cada dia mais na presença de Deus. Amém. Agora que a Nancy falou, a Pri também serviu de instrumento para Dani, né? Conhecer a Deus, e hoje em dia eu creio que ela tá lá. Que a propósito ela acabou de comentar. Viu? Paz do Senhor, assistindo da Rua do Sal, muita saudade, minha amiga, foi você que me muito ensinou saudade. a servir ao Viu? Senhor. Você é uma pessoa incrível. Nossa, muito saudade da Dani. Realmente, nós trabalhávamos lá na Grobã. E lá eu evangelizava ela, eu falava e convidava ela. Nossa, tanto convite que eu fiz para ela, e às vezes ela não aceitava. E de repente ela veio, e graças a Deus, né? Ela e a família dela tiveram um bom tempo aí com nós, né? Sim. Uma pena, uma saudade deles aqui. Tem que pegar uma hora e vir visitar a gente. Isso mesmo. A Não só na corrida, né? Que às vezes ela vem na corridinha. Não, venha com o tempo, vamos cultuar juntos aí. Temos a irmã Evelice, que colocou: irmã Priscila, você é uma bênção, gosto muito das suas pregações, você é muito usada por Deus. Amém. Também tô com saudade da irmã Evelice. É? Verdade. Às vezes você não tava, né? É verdade. O trabalho às vezes não permite os encontros. A missionária Elizabeth: a Pri tem grande ministério, por isso o inimigo tenta parar. Como muitas pessoas aceitam isso, porque a depressão, crise de ansiedade, tudo isso está atacando principalmente os jovens e adultos. A irmã Luciane, lá de Esmeralda, colocou: paz, irmã Pri, eu entendo, irmã, perfeitamente. Não é fácil mesmo lutar contra a ansiedade e depressão. Muitas vezes estamos tentando lutar contra isso o tempo todo. Tem dias que estamos bem, às vezes não mais, mas aprendi a orar, chorar nos pés de Jesus. Eu percebo que no outro dia estou tão bem. Temos que entender que não somos perfeitos, nem de ferro, somos frágeis. Também a batalha espiritual, que muitas vezes estamos sobrecarregados. Só Deus sabe tudo, mas seja forte e corajosa. Deus está com você, com sua família. Deus te chamou para vencer. Você é uma vencedora. Amém, Jesus. Tem a irmã Luciana Ramos, que diz amém, glória a Deus. Aí temos pedidos de oração, que é a irmã Ivani pede oração por ela e pela família. A irmã Jussara pediu oração. A irmã Márcia pediu oração pela sogra. E a irmã Nanciele pediu oração pelo cunhado dela, que está no hospital. Amém, vamos estar orando. E fora esses, só deram paz do Senhor a irmã Ângela Oliveira, a irmã Suzana, a missionária Karine, o pastor Luiz, a irmã Jucenara, o irmão Sérgio,
a Mayara Pereira, a irmã Aisla e o irmão Juliano. Amém. Nós agradecemos aí a presença de todos. E eu creio que os comentários aí que a gente conversa depois servem também de apoio, né? A Pri estava falando que contou o testemunho dela e aí ver esses comentários, né? É pra dar uma fortificada, né? Como o Gabriel tá aí, eu posso cantar um louvor? Uhum. Chama o músico! Traga o seu banquinho. O seu violão. É. Vamos lá pra cá. A Isa vai cantar também, Isa? Viu? Vamos lá pegar o banquinho, Isa. Deixa eu só achar a hora. Lá na frente. Quer botar mais? A mãe colocou que a irmã Érica Sartori também pediu oração. Amém. Vamos estar anotando. Vamos estar orando. Deixa eu só achar o nome. Pode ser. Pode ser. Senta aqui, ó. Aí fica bem certinho vocês três cantando. Então, antes de nós terminar, vamos estar louvando. Espero que esse louvor possa tocar no seu coração. Você que pensa em desistir, você que pensa que muitas vezes Deus não está te olhando, te escutando, mas creia que Ele te enxerga, é Ele que te guarda, é Ele que te cuida e Ele vai insistir cada vez mais. Assim como eu senti a presença dEle, assim como eu sinto a presença dEle todos os dias, você também consegue, só basta você buscar e acreditar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Santo és tu, Senhor. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido e me curou. Eu lembro que eu estava abatido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido e me curou. Eu lembro que eu estava abatido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo. Glória a Deus, aleluia. Que esse louvor possa alcançar a sua alma. Oh, aleluia, que possa alcançar aquele desejo do teu coração de adorar a Ele.
que Ele possa te transformar, que Ele possa te renovar, que Ele possa te encher da glória do Espírito Santo, que você possa ser preenchida pela graça dEle neste momento. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Mais uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada além de ti. Só tenho a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Glória a Deus, aleluia. Eita, glória. Viu? Agora tem que marcar um tu e o Bial junto. Os dois falar. Olha, O músico já deu. Já escapou. Então, galera, vamos aos recados, pra mim não esquecer. Se você sentiu no seu coração de nos fazer uma visita, nossos endereços. Na nossa sede tem culto quarta e sexta às 8 horas e domingo também às 7 horas. Rua Oswaldo Constanzi, 65, no bairro Vitória. Se você acha mais perto o bairro Barcelos, tem culto terça e quinta às 8 horas na Rua Senador Raul Pila, 292. E lá em Esmeralda também temos culto terça às 7h30, quinta e sábado também às 7. É Rua Bilardo Pinto de Lima, 523, no bairro Goulart. E também tem a campanha do agasalho. Se você sentir no coração aí de nos doar, a irmã Nancy, junto com a escolinha, também está arrecadando agasalho. Você pode fazer sua doação aqui na igreja, no Mercado da Annelise e também na Samara Pacheco, fotografia. Era isso, moça? não, que a irmã tá de aniversário amanhã. Exatamente, coloquem nas suas orações a irmã Pri, que amanhã tem mais uma festa para nós comemorarmos aí mais um ano de vida da Pri, que é presente de Deus para as nossas vidas. Você tá aqui. Vamos cantar parabéns para ela. Ah, mas dizem que não presta cantar de altar. É, eu acho que Presta? Não presta, né? Enfim, Pri, amanhã a gente te dá parabéns. Nós, aniversário amanhã. um dia espetacular, Amém. cheio da presença do Senhor. amém. Amanhã, não esqueçam, vamos mandar parabéns pra Pri. Acontece, galera. Nos siga nas nossas redes sociais. ProjetCast, _ e Igreja Projeto de Deus 18, tudo junto, minúsculo. Agradecemos a sua presença. Pri, pode fazer essa última oração pra Claro. nós? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença, ó Pai, para Te agradecer por essa noite maravilhosa que o Senhor veio falar em nossos corações. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que és, por tudo que Tu faz, que o Senhor agora nos leve em Tua segurança, que o Senhor venha abençoar cada irmão que se fez presente nessa live, ó Pai. Oh, meu Pai querido, obrigado por tudo, nós Te entregamos tudo em Tuas mãos e que seja feita a Tua vontade, pois Tu és o Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém. Até segunda que vem. Amém. Até rimou. Amém. Até segunda que vem.